Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Os que Confiam no Senhor Superam. E eu espero, de verdade, que você, meu ouvinte, esteja acompanhando todas as mensagens. Encontre aí um tempinho para que você possa ouvir todas elas. Se você ainda não ouviu, se programa para ouvir. São mensagens assim que eu tenho buscado em Deus, uma estratégia para trazer uma edificação para a sua alma. Acredite que as mensagens do Senhor não são por acaso. Isso pode trazer grandes frutos positivos para a sua vida. No contexto de hoje, eu quero trazer para vocês uma mensagem que traga para você um novo posicionamento, uma nova visão. Aqui eu acabei de ler para você um contexto que diz que nós estamos rodeados de uma grande multidão de testemunhas. E aí o contexto diz que nós devemos abandonar, a lerdeza, parar de ser devagar, parar de ser acomodado e abandonar também o pecado que vem nos atrapalhando de avançar. E que a gente corra com perseverança, a corrida que nos foi posta, que nos foi proposta. Nós todos temos cada um a nossa realidade, sabemos que cada um de nós temos um chamado. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que é um privilégio ser escolhido por Deus. Muitos de nós não entendem esse privilégio. E eu vou dizer para você que não é fácil entender mesmo não. Às vezes a gente passa algumas lutas assim tão difíceis. O inimigo de nossas almas, ele trabalha com tanta força para fazer a gente desistir muitas das vezes do nosso chamado, da nossa caminhada, que é difícil a gente entender esse privilégio. Mas eu queria dizer a você que está me ouvindo que às vezes porque a gente conhece muita gente que professa fé em Cristo, que conhece Jesus, que aceitou Jesus, que é cristão, a gente conhece inúmeras igrejas e denominações, então a gente acha que todo mundo foi chamado por Deus. Mas a gente não entende que muitas pessoas ainda não conhecem esse Deus e muitas pessoas não tiveram o privilégio de ser chamado por Ele, não tiveram o privilégio de ser chamado por Ele. E nós que fomos chamados por Deus, nós devemos dar um bom testemunho. Devemos ter uma postura a qual glorifique o nome de Deus. Perceba, todas as vezes que alguém fala de Jesus e olha para Jesus, as pessoas sabem que Jesus representa amor. Ninguém tem medo de Jesus, muito pelo contrário, quando nós falamos de Jesus, a maioria das pessoas se sentem muito felizes, se sentem inspiradas, porque Jesus, ele é uma autoridade muito bela. Ele é poderoso, ele tem grandes adjetivos que dão um grande testemunho e os seus seguidores devem fazer o mesmo. Eu acabei de ler para você aqui um contexto que fala sobre a disciplina de Deus, que Deus muitas das vezes ele nos disciplina. E aí você fala, mas Inara, o que isso tem a ver com superação? Eu quero dizer a você que é necessário que muitas das vezes a gente entenda que a gente ainda não superou porque a gente ainda não corrigiu erros. E eu sei que eu sou essa pessoa que muitas das vezes trago a mensagem da cruz, às vezes eu trago fortemente mensagens de exortação, falando pra gente corrigir os pecados e os erros. E a minha mensagem de hoje, ela é como se eu tivesse criado uma harmonia para você compreender a importância de abandonar o pecado e superar as coisas que você vem passando. Muitos de nós não entendemos que nós damos testemunhos para as pessoas e é importante a gente se observar. E eu pergunto a você que está me ouvindo, você se observa? Você observa se você é um grande testemunho que glorifica o nome de Deus? Porque assim, muitas pessoas
não entendem que a própria postura faz toda a diferença. A gente se torna um milagre ou a gente se torna uma vergonha. E a gente precisa entender que tudo isso traz para a nossa vida um resultado, ou um resultado positivo de superação, ou um resultado negativo de frustração. Então eu pergunto a você, como que você está agindo hoje, né? Quando Jesus ele fala aqui nesse contexto, aqui a carta aos Hebreus, quando está escrito assim, que nós estamos rodeados por testemunhas, nós devemos nos livrar dos pesos vagarosos, aquilo que nos impede de perseverar, de correr na direção que Deus nos convidou a correr. Ele está falando muitas das vezes de maus hábitos que nós temos, né? Hábitos esses que são construídos muitas das vezes porque estamos frequentando lugares tóxicos, estamos com amizades tóxicas e com isso cultivamos pensamentos, comportamentos, hábitos tóxicos. Tudo isso nos impede de romper e superar qualquer que seja a fase que estejamos vivendo. Olha, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente ouve uma mesma coisa várias vezes, em vários lugares, ou até mesmo de uma mesma pessoa. E a gente fala, você tá muito repetitivo, você tá cansado, eu tô cansado de ouvir isso. Eu não quero mais ouvir isso. Mas olha, perceba, você precisa, nesse momento, e eu falo não você, mas eu digo você, eu, todos nós, num contexto geral, nós precisamos olhar e observar o nosso comportamento, porque estamos cercados por testemunhas. Existem pessoas que usam a nossa postura como exemplo. E quando nós dizemos que professamos a fé em Cristo, nós devemos glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Muitas pessoas dizem que são cristãs, mas ao invés de serem otimistas, são negativas. Pessoas que dizem ser cristãs, mas ao invés de professar a fé, caminham desmotivadas, cabeça baixa. Pessoas que ao invés de professar a fé em Cristo, incentivar o próximo, são as primeiras a murmurar, a reclamar. Nós devemos glorificar o nome de Deus através da nossa postura e com isso nós vamos superar fases difíceis na nossa vida. Entenda, uma coisa une a outra, são como duas mãos juntas trabalhando. Nós não devemos ser ingratos, devemos ser gratos e devemos dar bom testemunho. Devemos fazer diferença na vida daqueles que nos cercam. Deus, nesse contexto aqui, Ele está nos chamando a corrigir o nosso comportamento para que de fato nós possamos superar. Nesses últimos dias eu tenho falado com você que está me ouvindo que é necessário nutrir fé e esperança, é necessário acreditar, é necessário substituir emoções negativas por emoções positivas, é importante a gente confiar em Deus para que a gente de fato possa superar. Eu trouxe contextos para vocês aqui falando que o nosso posicionamento de confiança, o nosso posicionamento ele muda tudo. Devemos buscar estratégias, devemos, mexer naquilo que está bagunçado para organizar e colocar as coisas no lugar. Existem estratégias espirituais que farão com que Deus se movimente ao nosso favor, mas existem estratégias que são nossas. Nós devemos abandonar determinados hábitos que atrapalham a nossa vida, que nos impedem de superar e que dão mau testemunho. Hoje eu quero convidar você a entender que a partir do momento que você começar a se avaliar, a maneira com que você conversa com as pessoas, muitas das vezes as suas palavras, elas são palavras tóxicas. Muitas das vezes as suas amizades são amizades tóxicas. Lugares que você frequenta são tóxicos, mas você ainda não percebeu que tudo isso está impedindo você de superar. Essa fase que você quer superar, esse degrau que você deseja subir, essa oportunidade que você deseja ter, de repente esse sonho, esse objetivo que você deseja realizar, às vezes é um milagre que você quer viver. Tudo isso está logo ali, na sua mudança, na sua transformação, quando você entender que a sua postura faz a diferença. Aqui nesse contexto eu li, nós estamos rodeados por testemunhas essas que, como eu falei no começo do áudio, são pessoas que não tiveram o privilégio de serem chamadas por Cristo, elas não foram disciplinadas pelo Senhor, não aprenderam o que é certo ainda. Muitas dessas pessoas, infelizmente, estão vivendo nas trevas, oprimidas, pessoas que estão, acometidas de doenças, de opressão, de todo tipo de treva. E nós tivemos a oportunidade de encontrar um Salvador que nos aconselha diariamente, que nos instrui, que nos ajuda, que nos fortalece quando estamos fracos, que faz aquilo que nós não podemos fazer espiritualmente. Mas nós devemos entender que a nossa postura faz toda a diferença. Eu sei que em muitos dos meus áudios eu falo sobre postura, mas é porque nós precisamos
precisamos entender que o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus, o que é seu é seu. É necessário que você compreenda que muitas das vezes você vai ter que observar o que você está fazendo de errado. Olha só. Às vezes, nós não conseguimos superar uma fase porque nós desistimos. E nós desistimos justamente porque estamos nos relacionando com pessoas tóxicas, pessoas negativas que muitas das vezes nem professam a fé em Cristo. Pessoas essas que duvidam de milagres, pessoas que muitas das vezes são incrédulas. E aí você diz, mas Inara, são almas, sabe? São os meus amigos, tá tudo bem, eu entendo. Eu não estou dizendo que você não deva ter amigos. É importante que a gente compartilhe com essas pessoas a palavra do Senhor. Mas a gente precisa ver até onde nós estamos influenciando de maneira positiva ou até onde estamos sendo influenciados de maneira negativa. É importante que a gente acenda um alerta para que assim nós possamos fazer a diferença. Nós devemos dar bom testemunho. Nesse contexto que eu li para você, diz claramente que nós devemos abandonar o pecado. E eu não estou aqui hoje para ficar ressaltando sobre o pecado. Aqui eu estou para dizer para você que o seu posicionamento, a postura que você tem que ter, ela vai te ajudar a superar. Não importa qual é o seu problema, quando você adota uma postura sábia, você consegue passar por essa fase, você consegue vencer. Muitas pessoas não conseguem nutrir comportamentos de autogoverno, de paciência, porque caminham com outras pessoas que gritam, pessoas que falam palavrão, pessoas que ofendem umas às outras e consideram esse tipo de comportamento um comportamento normal. Meu irmão e minha irmã, nós devemos entender que se nós almejamos um resultado diferente das outras pessoas, nós devemos agir diferente das outras pessoas. E tudo isso que eu estou falando para você entra dentro de um contexto onde a gente aplica com integridade a palavra do Senhor às nossas vidas. Nós devemos dar exemplo, nós devemos entender que a gente pode passar por dificuldades sim, mas tendo Deus, Ele sempre vai cuidar de nós, nos fortalecer, nos instruir, sabe? Para com essa ideia de que só você sofre porque você é cristão. Eu quero falar uma coisa aqui agora sobre isso, sabe? Existem muitas pessoas que, por caminharem em ambientes tóxicos e com pessoas tóxicas, acredita que é uma vítima. E essa pessoa, ela alimenta a ideia de que só ela sofre. Eu não sei se você é assim, meu irmão e minha irmã, mas eu já tive fases da minha vida que eu vivi uma autocomiseração onde eu achava que eu era coitadinha. Eu tinha a medalha da coitadice, o prêmio Nobel da coitada. E eu achava que, sabe, o mundo tinha que parar porque eu estava sofrendo. Até eu amadurecer e entender que todos nós passamos por ciclos em nossas vidas e nós sofremos sim. E muitos desses sofrimentos são para gerar em nós amadurecimento. Mas nós devemos alimentar a esperança e não a amargura. E olha, é muito difícil para mim dizer isso para você, porque às vezes as pessoas pensam que porque eu estou aqui por trás, sabe, do áudio, no podcast, eu não sofro, eu não passo nenhum tipo de situação. Tudo que eu trago para vocês aqui são experiências que eu também vivencio. O Senhor também está me ensinando dia após dia. E existem situações que são tão dolorosas que realmente é difícil a gente alimentar esperança ao invés de amargura. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós paramos de enaltecer e fortalecer a tempestade. Nós entendemos que Jesus, ele pode nos ajudar. Mas para isso a gente precisa olhar para Jesus e não para as amizades tóxicas. Nós precisamos buscar a Cristo e não ambientes tóxicos. Nós precisamos reavaliar o nosso comportamento e mudar a maneira com que agimos. Eu sei que eu repito sobre pensamento, sobre palavras, sobre postura, porque é importante você entender que essa transformação não é do dia para a noite. Não é apenas uma única mensagem, sabe, positiva, de incentivo, de ensino, que vai mudar a sua vida. Isso é algo que a gente tem que trabalhar dia após dia. É uma semente que temos que regar dia após dia. Então, o meu convite hoje a você é que você adote uma nova postura. Ao invés de murmurar, seja um pouco mais grato. Ao invés de caminhar desmotivado, alimente a sua fé. Eu já falei para você, para alimentar a fé, você precisa orar mais, buscar a palavra de Deus, buscar ouvir mais do Senhor, para que assim você se torne uma pessoa mais otimista, menos negativa, sabe? Para que você se torne uma pessoa mais paciente e possa dar um bom testemunho. Nós devemos ser um milagre, devemos fazer a diferença. Olha, eu quero que você entenda o seguinte, você que está me ouvindo, tá? Essa mensagem, ela está contida numa programação que diz: os que confiam no Senhor superam.
Eu quero trazer um exemplo que eu li no livro do Nick hoje, que parece que não tem a ver com esse assunto, mas tem tudo a ver. Olha só. No livro do Nick, ele compartilhou a história de um rapaz que se chamava John. John era um rapaz que teve câncer e ele perdeu uma das pernas por causa do câncer. E os médicos disseram para ele que ele não ia sobreviver, que ele morreria em menos de um ano. E isso ele era muito novo. Ele tinha, se eu não me engano, acho que 17, 18 anos. Mas mesmo assim, ele continuou vivo. E quando ele contou essa história, quando ele compartilhou essa história com o Nick, né, ele tinha 37 anos. Ele disse que ele já estava, com 37 anos, quando o médico disse para ele que o câncer tinha voltado. Acontece que nessa história do John, ele presenciou a morte de 4 parentes pelo câncer. A mãe, alguns irmãos e algumas irmãs. Todos eles tinham morrido por câncer. E por causa disso, ele criou uma convicção. Ele passou a acreditar que ele seria o próximo, que ele também morreria de câncer. E o médico conversou com ele e falou para ele, olha, o câncer voltou agressivo, a gente vai ter que fazer uma quimioterapia. E ele já tinha desistido. Ele falou, não, eu não vou fazer quimioterapia, porque esse câncer vai voltar de qualquer maneira, já matou minha família e eu vou acabar morrendo mesmo. Só que nessa mesma semana, ele resolveu falar com o pastor. E ele foi conversar com o pastor da igreja em que ele estava. E depois de alguns longos tempos de conversa com esse pastor, o pastor convenceu ele a fazer a quimioterapia. E ele voltou para o médico e voltou com a decisão de fazer a quimioterapia. E aí ele conta que ele orou muito, que eles fizeram muita oração. E depois que acabou a quimioterapia, os médicos fizeram exames, né? Fizeram novos exames nele. E o médico falou, olha, eu estou espantado, mas o câncer desapareceu. E, bom, por que eu estou contando isso para você? Perceba que esse exemplo do John, no livro do Nick Vujicic, né? John, ele diz que em determinado momento ele desistiu. Ele disse, o câncer já matou todas as pessoas da minha casa mesmo, eu vou ser só mais um. Ele tinha desistido. Agora imagine você que está me ouvindo, se John frequentasse ambientes tóxicos, se John frequentasse e tivesse amizades tóxicas. As pessoas que cercavam John provavelmente iriam incentivá-lo a ter pensamentos negativos, a ter posturas negativas. E provavelmente ninguém iria incentivá-lo a fazer quimioterapia ou orar por ele, mas iriam aceitar que ele seria mais um nessa triste tragédia na família dele. Acontece que John, ele buscou aconselhamento com líderes espirituais. Ele conversou com pessoas direcionadas por Deus. E por conta disso, John foi direcionado a procurar uma nova postura. Lembra que eu acabei de falar com você aqui? Ao invés dele ser negativo, ele começou a se tornar otimista. Ao invés dele continuar desmotivado, ele alimentou a fé. Ele foi incentivado pelo pastor. Ao invés dele permanecer daquela maneira que ele estava, desistindo, ele resolveu lutar. E com tudo isso, John adotou uma nova postura e viveu um milagre. Ele fez a diferença. Então hoje meu convite a você que está ouvindo é que você entenda que as suas decisões vão implicar na sua superação, seja ela em qual área da sua vida. É necessário que você entenda que nós somos influenciados pelas pessoas que nos cercam, pelos ambientes que estamos, pelos pensamentos que cultivamos. Essas mensagens diárias que você ouve, eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo. Eu oro, eu peço para Deus com tanto temor no meu coração, Senhor, não me deixe influenciar ninguém de maneira errada, porque eu sei que as coisas que eu falo aqui pode incentivar você que está me ouvindo a tomar alguma decisão. Então eu vou dizer a você com muito temor no meu coração, que você possa abrir o seu coração para ouvir o Espírito Santo de Deus te guiar, para que assim você possa assim como John, experienciar um milagre, fazer a diferença, dar um bom testemunho. Existem pessoas que te cercam, como eu li no contexto agora, existem pessoas que te cercam que querem ver você testemunhando o milagre de
Deus. Querem ouvir da sua parte você contar que Deus te ajudou a superar uma fase difícil. Sabe, nós não devemos ser cristãos apenas da boca para fora, mas devemos adotar uma postura que glorifique o nome de Deus. Por isso eu te convido hoje a alimentar a sua esperança, sabe, nutrir a sua fé, olhando para Jesus, aplicando a palavra do Senhor. É importante, não de uma maneira religiosa, mas de uma postura sóbria, de espiritualidade, entendendo que nós vivemos num mundo e que nós temos um inimigo e que nós precisamos agir de acordo com a vontade do Senhor. Olha, você pode dizer para mim, Nara, mas tudo bem, eu já entendi tudo isso, mas o que eu tenho que fazer? Primeiro você ora, pede para Deus te mostrar quais são os ambientes tóxicos que você tem que parar de frequentar. Ora e pede para Deus te mostrar quem são as pessoas tóxicas que muitas das vezes te influenciam de maneira errada. E aí você ora e pede para Deus te mostrar quais são os comportamentos que você vem tendo, que vem dando um mau testemunho, que vem te impedindo de viver o milagre, que vem te impedindo de superar essa fase que você está vivendo. Passe a se observar. E uma tática muito simples que você também pode fazer é perguntar para uma pessoa muito próxima, sabe, se essa pessoa ela consegue identificar algum comportamento seu que seja tóxico. O meu convite a você hoje é que você entenda que, assim como na passagem que eu li, você e eu, nós estamos cercados, rodeados por uma multidão de testemunhas e nós devemos fazer a diferença, devemos ser um milagre, devemos glorificar a Deus, devemos dar um bom testemunho e para isso nós devemos adotar uma nova postura, que hoje você possa entender que para superar qualquer que seja a fase que você esteja vivendo, você vai precisar excluir algumas coisas da sua vida e você vai precisar buscar em Deus a direção para enxergar quais os comportamentos você mesmo precisa transformar. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, nós todos, eu me incluo, precisamos que o Senhor nos mostre quais são os comportamentos que precisamos melhorar. Senhor, se nós temos amizades que estão atrapalhando o seu agir na nossa vida, nos ajude a perceber, nos ajude a administrar melhor as nossas amizades, os lugares em que frequentamos, os nossos hábitos, os nossos pensamentos. Nos ajude, Senhor, a fazer a diferença, nos ajude, Senhor, a crer no milagre, nos ajude a ser o milagre, que nós possamos dar um bom testemunho glorificando o Teu nome. Deus, não permita que nós fechamos nosso coração, mas nos permita abrir nosso coração, nos alimentando da Tua palavra, entendendo a Sua direção, adotando uma nova postura. Em nome de Jesus, Senhor, que haja um grande mover através dessa oração, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos profetizar mais uma vez? Eu quero convidar você que está me ouvindo a profetizar comigo. Eu disse que eu profetizaria junto com você sementes que podem trazer mudanças para a sua vida. Então vamos lá? Eu não sei se você está fazendo sem mim, mas se você acompanhar as minhas mensagens, a gente vai fazer junto todos os dias. Vamos lá? Eu confio em Deus. Repete comigo. Eu confio em Deus. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu sou saudável, eu sou abençoado, a bondade de Deus me seguirá. E não se esquece, profetiza na área da sua vida que precisa da mudança. Olha só, se você não está acompanhando, essa é a nossa estratégia aqui. Eu e todos os meus ouvintes, nós vamos profetizar positivamente sobre as nossas vidas. Vamos semear essa semente para colher frutos divinos sobre as nossas vidas. Então, se você não está fazendo, comece a fazer. Anote aí, pode fazer também na sua casa, não precisa ser só comigo não, faça você sozinho também, anote num papel, num lugar onde você vê todos os dias, sabe? De repente no espelho do banheiro, quando você for escovar os dentes, logo cedo você já começa a profetizar, todas as vezes que você passar por esse espelho, você profetiza e você vai ver que essas sementes vão trazer uma grande mudança para a sua vida. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.